A Bíblia está repleta de perguntas. Eu quero saber além das respostas. Eu quero entender o contexto. Quando eu cursava teologia, meu querido professor John Clark trabalhou conosco em uma disciplina o livro de Jonas. Nunca esqueci de sua observação. Uma pergunta direta de Deus abruptamente encerra o livro. Vamos meditar sobre ela hoje em Jonas capítulo 4, versículo 11, que nos diz assim: E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Jonas, o profeta, é convocado por Deus para levar uma mensagem de juízo para a cidade de Nínive, e Jonas foge para Tarsis para não ir para lá. Mas Deus o faz chegar até lá. Eu recomendo a leitura, são apenas 4 capítulos pequeninos, breves, que podem ser lidos, entendidos numa linguagem muito clara e de uma leitura muito apreciada. E o capítulo 4, nós vamos ter o resumo de tudo que aconteceu ali. Jonas prega na cidade de Nínive e todos se convertem. E agora Jonas está muito aborrecido. O capítulo 4 desse livro vai dizer, a partir do versículo 1, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se e ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem compaixão dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. E então nós temos a grande pergunta: você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Jonas preocupou-se com o fato de sua profecia não ter se cumprido por causa do arrependimento dos ninivitas. Não sabia que até há júbilo diante dos anjos de Deus por um único pecador que se arrepende, como diz Lucas capítulo 15, versículo 10. Deus é misericordioso até para com os gentios. Jonas já havia entendido. O que estava fora da visão dele é que nada deve impedir que a mensagem do amor de Deus fosse pregada até os confins da terra, para que nada limitasse o alcance da graça, do amor e da compaixão de Deus. Deus então traz essa figura da planta, que Deus dá vida, que ela dá sombra
proteção para Jonas. Jonas se apega à planta e no dia seguinte Deus tira a planta da vida dele. E ele se ira, reclama, e Deus então traz essa figura para que ele entenda a questão da misericórdia. Eu queria até, vemos que Deus não desiste de Jonas e concede de novo uma segunda chance. Deus volta a lhe fazer a pergunta: qual é a razão para tanta raiva? Essa pergunta merece consideração, e aqui parece que Deus está fazendo uma espécie de psicoterapia com Jonas. Havia certamente outras razões para Jonas estar sentindo tanta raiva, a ponto de querer a morte de todos os ninivitas. Deus, então, como eu já falei anteriormente, traz a planta, faz crescer, depois a faz morrer. Deus ensina a lição da misericórdia e leva Jonas a enxergar mais do que somente o seu ódio. Os assírios não eram inocentes e dentro de algumas décadas realmente destruiriam Samaria e o reino de Israel, que também estava afundando em pecado e idolatria. Mas em Nínive havia muitas crianças inocentes, além de muitos animais. Por que ter raiva pelo fato de Deus fazer o bem, dando a oportunidade de arrependimento e salvação a tanta gente? Você tem compaixão da planta, disse Deus. Repare como Deus aponta para Jonas, que ao se compadecer da planta, ele também manifestava um embrião da misericórdia, da própria semelhança que ele trazia dentro de si do próprio Deus. Deus então vai concluir dizendo: eu deveria ter muito mais compaixão. Deus mostra ao profeta que é bastante razoável ele dar a Nínive essa chance e que a misericórdia faz sentido. Quem está com raiva geralmente se sente injustiçado, sente que está certo e os outros estão errados. E um castigo aos outros é a única coisa que deveria acontecer. Deus ensina a seu profeta que a raiva tira a visão, que há todo um mundo para além do certo e do errado, o mundo da misericórdia, do perdão, da oportunidade do arrependimento e salvação, e que essa atitude de amor não vai contra a justiça, muito pelo contrário, ela afirma a graça, a misericórdia de Deus para com toda a humanidade. Temos aqui apenas uma pequena figura da obra gloriosa que Jesus haveria de vir para realizar, como realmente ele realizou, e estendeu misericórdia a todos os povos, a todas as nações, a todos nós. Essa palavra, ela mexe profundamente com o meu coração, porque a graça divina não dá para ser entendida, mas dá para ser acolhida, recebida e agradecida. Assim estou. Quero então enviar um grande abraço ao meu querido pastor João Clark, a toda a sua família, agradecer porque todas as suas lições na igreja, no seminário e até hoje eu guardo bem no meu coração. E essa pergunta de Jonas até hoje me inquieta. Que Deus nos abençoe e que Ele continue nos alcançando e nos ajudando a alcançar outros também com a sua misericórdia e graça. Um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima reflexão.